como a gente poderia definir pessoas hoje nos seus diversos papéis, né? Trabalhador, consumidor, cliente, cidadão, comprador, né? Especialmente neste novo contexto em que a gente está vivendo aí de 2 anos de pandemia, né? Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Muito feliz com esse nosso terceiro episódio do Transforming Guide, onde hoje vamos falar de marca e pessoas. Nós tivemos no início do ano passado, lá no início da pandemia, né, onde achamos importante trazer ao debate o tema das marcas sobre 7 perspectivas, né? E ao longo do ano passado a gente realizou essa nossa primeira edição e agora a gente repete essa segunda temporada, né, para trazer os mesmos 7 temas, né? Que é cultura, estratégia, pessoas, reputação, resultado, experiência e relacionamento, para trazer um pouco dessa perspectiva mais atual, essa perspectiva em 2 anos, né, em 2 anos de pandemia, sobre como a gente vê o movimento das marcas nesse novo mundo, nesse novo contexto. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem com a gente nesse nosso terceiro encontro da segunda temporada. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema marca e pessoas, né? E para falar desse tema, eu tenho aqui uma convidada super especial, que assim, um prazer enorme poder estar com ela aqui, Paula Belízia. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Luciano? Que prazer, que alegria estar aqui. Tudo ótimo, muito obrigado. Bom, Paula foi escolhido literalmente a dedo, né? Eu queria uma pessoa que pudesse falar sobre esse tema, marca e pessoas, basicamente alguém que tivesse aí um track record importante na área de tecnologia, né? Que obviamente também tivesse uma trajetória importante em termos de liderança empresarial, né? Um olhar mais atual e empático em relação a tudo que está acontecendo e principalmente também que tivesse hoje à frente de um projeto, né, ou de uma marca, né, que tem muito a ver com esse contexto de entender o que vem acontecendo no mundo, né? E quando a gente fala de Google, né, do nosso oráculo, né, talvez ninguém mais que o Google, né, tem essa condição de poder entender um pouquinho o que são as pessoas, ou o que é pessoas hoje nesse novo contexto, né? Portanto, muito feliz de poder estar com ela aqui nesse encontro. Eu vou rapidamente apresentar a Paula, para quem ainda não conhece, vou ler um currículo muito rápido dela aqui. A Paula tem mais de 28 anos de experiência executiva na liderança de diversas empresas multinacionais de tecnologia no Brasil e na América Latina, e atualmente, como eu disse, é vice-presidente de marketing do Google para a América Latina. Também ocupou a posição de COO da Microsoft para a América Latina, presidente da Microsoft Brasil e Country Manager da Apple no Brasil, além de ter passado no Facebook, Telefônica e Whirlpool, né? Portanto, vocês estão vendo aí uma carreira, né, super relevante na área de tecnologia. Ela ainda é apaixonada pela causa de educação e do empreendedorismo como fatores transformadores da sociedade. E tem o tema da diversidade e inclusão no topo da sua agenda. É isso, Luciano. A parte dos números, né? Quanto tempo eu tenho de experiência, eu estou parando de contar, mas o resto... O resto é isso mesmo. Um pouquinho disso, né? Um pouquinho disso. Bom, Paula, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui. A gente vai dar sequência ao nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo sobre marca, né? Eu sempre gosto de trazer profissionais, líderes empresariais, antes de mais nada, para falar sobre o tema de marca, já que o tema de marca, eu gosto de dizer, extrapolou já de muito tempo a agenda do marketing, né? Apesar de você estar liderando essa disciplina ou essa área no Google hoje, né? Eu acho que é um tema que as grandes lideranças, né? Os conselhos de administração, né? O C-Level todo olha o tema marca como um tema muito estratégico. Então a gente começa esse bate-papo e a primeira pergunta que eu vou fazer para ti aqui é o seguinte: o que é, né? Não necessariamente o que são, o que é pessoas, né? Ou como a gente poderia definir pessoas hoje nos seus diversos papéis, né? Trabalhador, consumidor, cliente, cidadão, comprador, né? Especialmente neste novo contexto em que a gente está vivendo aí de 2 anos de pandemia, né? Como a gente pode olhar e pensar hoje a questão das pessoas nesse contexto, Paula? Luciano, em primeiro lugar, assim, novamente, reiterar o prazer, a alegria de estar aqui, parabenizá-lo pelo projeto. Eu acho que durante esses 2 anos, quase 2 anos aqui, projetos e iniciativas como essa, né, do GAD,
são fundamentais, foram fundamentais, né, para a gente parar, aprender, trocar muito, né, as experiências de cada um de nós aqui foram bastante diferentes, então quero só reiterar os parabéns e a alegria de estar aqui. Eu acho difícil definir, né, o que é pessoas, eu acho um super desafio. Eu gosto de usar a palavra entender, né? A gente aqui no Google hoje, durante toda a minha carreira, eu acho que o maior desafio é você realmente, genuinamente, buscar entender as pessoas no seu contexto, o que está acontecendo com as mudanças que elas estão passando, quais são as ansiedades, quais são as necessidades, e não dar por certo que você, porque está à frente de grandes marcas, ou de grandes projetos, ou de grandes empreitadas, sabe, né? Acha que sabe que a pessoa acha que sabe, que eu acho que é uma armadilha, a gente realmente não colocar as pessoas no centro. Hoje, a experiência que eu estou tendo à frente de uma marca como o Google é que a gente faz tudo ao nosso alcance para realmente colocar muito esforço, muito foco em entender as pessoas. Tem uma máxima que a gente tem aqui, que é know the user, know the magic, connect the two, né? O know the user, know the challenge, the opportunity, connect the two. Então, saiba do seu usuário, do seu cliente, saiba o que você pode fazer por esse cliente, por esse usuário, por essas pessoas, e como é que você conecta as duas coisas. Eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente, você usa uma palavra interessante, você falou, né, o Google, um oráculo e tudo mais. É tão interessante como a gente teve a oportunidade de entender as pessoas como marca, né, como companhia, entender as pessoas durante esses últimos 2 anos. As pessoas, antes de se voltarem para os seus amigos, para as suas famílias, elas foram ao Google, né? E nunca a gente tinha visto esse nível esse volume de buscas por o que é Covid, porque esse nome tem cura, não tem cura, quanto tempo vai durar? Então, é incrível ver que a gente conseguiu, através do Google Trends, né, que é uma ferramenta que não olha dados isolados, mas sim a grande massa de dados, conseguiu interpretar o que estava acontecendo na sociedade brasileira, né? Para a sua pergunta, o que é pessoas durante a pandemia foi um momento de desesperança, né? Foi um momento de angústia, passamos aí por vários altos e baixos, e hoje as pessoas estão num momento de esperança, de retomada, mas as suas vidas foram chacoalhadas em todos os seus papéis, né? Você colocou muito bem agora, as pessoas como consumidoras, a gente pode falar mais disso lá na frente, mas nunca o brasileiro comprou tanto online. Os seus hábitos foram todos redefinidos, sem nenhuma fronteira entre vida pessoal e vida profissional. As pessoas perderam seus trabalhos, perderam seus empregos, né? Essas pessoas foram em busca de emprego, em busca de atividade econômica. Então, eu acho que pessoas é difícil definir, né? Porque pessoas são muitas pessoas, mas eu acho que o grande desafio, né, sobre definir as pessoas é buscar genuinamente o entendimento sobre o que essas pessoas estão passando, não ter a arrogância de achar que a gente sabe, sem realmente se debruçar sobre essas tendências, sobre esses comportamentos. A gente nunca tinha mudado tanto quanto nos últimos 2 anos, né, Luciano? Sem dúvida, sem dúvida. Legal, Paulo. Depois nós vamos explorar um pouquinho mais esse tema dos aprendizados com a pandemia, desse olhar consumidor, desses diversos papéis, né? Eu pude ter acesso, né, a esse estudo que vocês fizeram aí da vida na quarentena, né? Tem depoimentos riquíssimos e tal, então depois eu quero explorar um pouquinho mais contigo. Mas na sequência dessa provocação e desse roteiro, né, que eu sempre tento trazer assim, exatamente essa questão do que é pessoas, né, ou seja, para a gente poder pensar esse novo papel. Mas eu queria ouvir de ti também, como um líder empresarial, né, e nessa posição de hoje, o que é marca para você hoje, né, neste contexto atual também, né? Qual a verdadeira contribuição das marcas para uma organização e o que marca tem a ver com esse contexto de pessoas, Paula? Luciano, tem tudo a ver com o contexto de pessoas, né? Marca, para mim, é a expressão da identidade e da cultura, né? E é tão interessante a gente falar disso no momento que todo mundo fala sobre transformação digital, né? Porque transformação digital é tudo menos... Por último, é a tecnologia, né? A transformação digital é a mudança da cultura. E quando você vai colocar a questão de marca, também tem a ver muito com a cultura. E é tudo que você expressa
sobre essa cultura, né, que essa determinada empresa tem. Marca não é um relacionamento unilateral. A gente teve um momento, né, no marketing, né, nas marcas, que a gente achava que era unilateral, né? Eu, como marca, te digo, Luciano, o que eu quero que você pense sobre mim, eu vou dominar, eu vou determinar o nosso relacionamento, onde a gente conversa, que informação você vai ter sobre mim. Isso não existe mais. É um monólogo, não é conversa, né? É um monólogo, agora não é mais. Marca, né, a relação com o teu consumidor, com o teu usuário, é uma conversa. Então, eu gosto muito de falar, né, se marca é a expressão da identidade e da cultura, expressar pressupõe hoje uma conversa. Então, a marca, para expressar, ela precisa estar onde as conversas estão acontecendo. E é um desafio gigante fazer isso acontecer com coerência e consistência, né? As pessoas ao redor das marcas, elas exigem hoje consistência e coerência, né? Quando as marcas não entregam essa consistência, as pessoas se ressentem e existem, né, reações. Eu tenho uma expectativa não atendida da minha marca, e esse relacionamento com o consumidor muda automaticamente. Conceitualmente, é assim que eu gosto de ver. Eu já vi definições muito interessantes sobre o que é marca, né? Por exemplo, acho que eu vi aqui a conversa que você teve com o Fred Trajano, né? Que ele fala créditos. Né? Conta corrente. Corrente, exatamente. Eu acho que é uma ótima metáfora mesmo, né? Porque a minha metáfora é marca essa expressão e ela se vale da conversa. Mais do que nunca, ela é multilateral, ela não é unilateral e exige consistência, né, e coerência nessa conversa ao longo do tempo. E é aquela coisa de reputação, né? Demora um tempão para você construir o que é a expressão da sua marca, demora 11 segundos, 30 segundos, menos do que uma colocação de uma mensagem para você deteriorar completamente o que é essa expressão de identidade e cultura da tua marca. Essa provocação que eu faço também, o que é marca, né? Porque, enfim, você tem uma experiência importante de mercado, mas eu tenho mais tempo que você, né, Paulo? Então, a gente, ao longo desse período todo, né, enfim, somos aí um dos pioneiros do segmento, aí, enfim, já quase 37 anos de experiência profissional aí à frente do GAD trabalhando com isso. Então, obviamente que ao longo dessa trajetória toda, o conceito de marca, né, foi se redefinindo e se ampliando diversas vezes e tal, né? Então, obviamente que o mais importante hoje é entender o papel das marcas, o que elas podem significar, além das definições acadêmicas, né? E por isso, inclusive, dessa provocação do Transforming GAD, de trazer esses 7 temas de certa forma, como sinônimos, né? Ninguém hoje pode dizer que marca é isso ou é aquilo, né? Por isso que a gente sempre começa falando sobre cultura, né? Depois falar sobre estratégia. Portanto, marca é sinônimo de cultura, acabamos de falar, é de estratégia, é de pessoas, é de relacionamento, é de reputação. E eu sempre trabalhei com essa visão muito clara, né? De que marca é fundamentalmente se constrói a partir de consistência e coerência. E ao longo da reflexão do ano passado, Paula, acabei aprendendo também e trazendo um terceiro C para essa nossa reflexão no GAD, que é consciência. Consistência, coerência, e eu diria que o ano passado entrou consciência, né? No primeiro episódio dessa nossa segunda temporada aí, que o pessoal já teve a oportunidade de ver, né? Eu convidei a Betânia Tanuri e a Betânia me trouxe aqui mais 2 Cs lá, aqui já para a minha reflexão sobre marca, mas eu vou deixar aqui, né, para quem nos acompanha descobrir, né, se ainda não descobriu, olhar lá o nosso episódio da segunda temporada sobre marca e cultura. Mas basicamente eu trouxe o tema de consciência só para corroborar aí, né, com a relevância do tema hoje, além da consistência e da coerência, né? E acho que é um ponto que nós vamos falar mais um pouquinho aqui na frente, né? Paula, eu acho que eu me permite... Claro, por favor, isso é um debate. Você perguntou, né, e qual é o papel das marcas? A gente falou bastante, né, de tentar definir o que é marca. O papel das marcas foi incrivelmente ampliado. Ele já estava sendo ampliado por toda a questão digital, certo? Então, a gente continua na mesma praça, só que a praça hoje, ela tem um alcance global e muito rápido, como a gente não imaginava que fosse ter, justamente por causa das mídias sociais, por causa do poder dos consumidores que estão no controle, vamos dizer assim, dessas conversas. E hoje, com essa expectativa, todos os papéis das marcas, né, a amplitude do papel,
explodiu exponencialmente, né? Então, se antes você tinha uma marca com uma responsabilidade muito mais objetiva sobre determinada companhia, sobre determinado posicionamento, sobre determinada estratégia, hoje todas as marcas vão ser convidadas a ter papéis sociais, ambientais, né, e de responsabilidade, exatamente, que é a parte de consciência. Então, por exemplo, Luciano, uma das coisas que a gente tem se debruçado mais sobre qual é o papel da marca do Google, por exemplo, nesse momento de Brasil, né, uma marca global, com uma expectativa e um papel, né, na vida das pessoas local muito grande, então a gente se debruçou sobre isso. E uma das coisas que a gente viu é que o nosso papel está na retomada, ajudar as pessoas na retomada da atividade econômica, né? O nosso papel, por exemplo, hoje é apresentar as habilidades digitais e ajudar as pessoas a se prepararem com essas habilidades digitais para que elas sejam convidadas a fazer parte dessa retomada econômica. Então, você vê como pode ir lá longe. A gente não está falando de nenhum produto específico, né? Óbvio que a gente faz isso sempre baseado em tecnologia, mas a gente está falando do papel da nossa marca ser um habilitador, né, da sociedade brasileira, das sociedades na América Latina. Olha que coisa super poderosa, né? Então, vidas negras importam, é outro exemplo, né? A gente conseguiu realmente dar voz para pessoas e grupos que não tinham a mesma condição de se expressarem através do relacionamento com as nossas marcas. Então, eu queria te dar esse exemplo, né? Qual é o papel das marcas? O papel é de ter um impacto não de negócio, mas impacto social, impacto de consciência, que eu acho que você colocou muito bem esse ser, para a atividade que ela exerce naquele ambiente. Então, ela é responsável, as marcas são responsabilizadas pelo consumidor nesse papel, nessa expectativa, né? Nós produzimos um estudo recentemente, né? Produzimos também no primeiro ano da pandemia e agora nesse segundo ano também, chamado Guide Insights, uma coletânea, uma análise que a gente faz um pouco sobre o comportamento das marcas, né? Então a gente trouxe muito desses temas, né? Muito presente essa questão do ativismo, né? Essa questão de se posicionar sobre as questões sociais, as questões mais sensíveis e até políticas, né? As marcas sendo cobradas por isso, num contexto mais global, né? Enfim, uma série de aspectos, né? E de fato a gente vê hoje, né? De um lado, uma pressão enorme aí da sociedade, né, e dos consumidores, né, de certa forma, cada vez mais críticos, né, mas de outro lado das empresas também, né, Paulo, obviamente que quando a gente fala em empresas, a gente fala assim, de A a Z, né, mas a gente sabe que tem aí diferenças muito grandes, empresas obviamente que tem um nível de consciência e, portanto, de governança e vice-versa, bastante grande, sofisticado, né? Empresas de capital aberto, empresas que trabalham também com investidores, enfim, obviamente que tem toda aí uma agenda, né? Que uma coisa empurra a outra e tal, né? Mas tem um universo também muito distante disso, né? Você mesmo falou agora aqui das iniciativas de vocês, né? A gente pôde ver recentemente nessa campanha do YouTube, né? Que está focada nisso, inclusive. Tem um universo muito grande, desafiador aqui para nós, né, Paula, em termos de Brasil, né? Porque eu acho que, assim, obviamente, falar de ESG para 100 maiores, 200 maiores, né, as 500 maiores do Brasil, é uma coisa, né, mas falar de viabilidade de trabalho e ao mesmo tempo, né, falar de consciência para as pequenas e médias empresas, né, ou pequenas e médias marcas é um grande desafio. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse ponto aí também, que eu acho importante. E é realmente um desafio, Luciano, e não é um desafio, não é uma tarefa fácil. De novo, eu volto para a responsabilidade das marcas que lideram isso, porque tem um efeito gravitacional importante. Então, por exemplo, é responsabilidade de uma marca como a nossa, e a gente leva isso muito a sério, trazer toda a cadeia de valor juntos. E eu acho que você deve viver isso no teu relacionamento com marcas que expressam essa consciência, essa consistência, essa coerência. Então, você precisa servir como role model. De novo, a gente volta para a relação de marca com as pessoas, né? A gente busca nas pessoas que exemplificam comportamentos, atitudes, modelos de liderança que possam evocar um desenvolvimento na comunidade como um todo. Acontece a mesma coisa com as marcas. Então, muito embora tenha uma sofisticação, um entendimento de como fazer isso nas grandes marcas, elas têm também o papel de puxar o mercado a rebote. Sem dúvida. Então, te dou um exemplo. A gente acabou de fazer essa campanha agora que fala sobre ancestralidade, né, das pessoas negras no Brasil. A gente trabalhou com agências e com
fornecedores e parceiros, Luciano, que tinham a maioria das pessoas nos seus times, pessoas negras, porque elas viveram e elas vão conseguir ajudar a gente a entender mais. Então, a gente tem cobrado e se apoiado, cobrado no sentido de pedir que essas pessoas, né, que essas marcas acompanhem a gente, e se apoiado porque a gente não sabe tudo, a gente vai aprender muito com pequenas empresas que estão mais avançadas em certos temas. Então, eu acho que é essa troca. Então, eu acho que, concordando com você sobre o desafio, verdade, é por isso que a responsabilidade recai de novo sobre as marcas que lideram essas conversas. Agora, na COP, né, na Convenção do Clima Global, na 26ª COP, a minha interpretação e a discussão que a gente tem tido aqui na empresa foi a COP das marcas, demandando, posicionando, anunciando investimentos, anunciando produtos, plataformas, para ir ao encontro do anseio da sociedade de realmente fazer alguma coisa com esse desafio de clima, que talvez seja o desafio mais importante hoje, junto com saúde, etc., mas é um dos desafios mais importantes da humanidade. A gente está falando de finitude, né, da humanidade. Você vê as marcas se posicionando no mesmo nível de estados, né, demandando. Então, olha só qual é a responsabilidade e, portanto, a oportunidade que essas marcas têm, né, Luciano, de realmente puxar a mudança. Isso me lembra falando isso, me lembra muito tempo atrás, visitando Nova York, um grande designer chamado Massimo Vignelli, que foi uma referência, um italiano, ítalo-americano, uma referência em design durante muito tempo, né? Ele falava que no futuro as nações serão marcas, né? Vai ter um corte diferente, né? Tem discussões sobre isso, a gente sabe, né? Das mudanças dos marcos, das referências. Ontem mesmo escutava um programa sobre isso, né? Que as pessoas vão se aproximar muito mais, as nações vão ser muito mais em função das preferências e não das fronteiras, em função de toda essa questão da tecnologia, mas também tem um pouco disso, né? Eles se posicionando politicamente, chamando para ela determinadas metas, né? Elas assumindo metas, né? Recentemente também a gente viu uma série de iniciativas aí de marcas, né? 3 grandes bancos brasileiros se juntando para fazer um movimento, né? Em função do biomassa da Amazônia, né? Tem coisas que eram impensáveis, né? Em termos de aproximação das marcas, né? No passado imediato, né? Não no passado longínquo, assim, né? Então acho que tem movimentações importantes aí em termos do papel das marcas, sim, dessa questão da cadeia de valor, né? Porque eu acho que todo mundo também percebeu, né, nós percebemos nessa pandemia aí, né, com a finitude muito próxima, né, que de fato não fizemos nada sozinho e que a força da cadeia de valor ela é fundamental, né? Ela é gigante, ela tem o poder de realmente criar um movimento que a gente precisa para mudar as coisas. E eu acho interessante, né, quando eu coloquei para você como é que eu entendo marca, né, a expressão da nossa identidade e cultura, não é comunicação da nossa identidade e cultura, né, é expressão. E eu acho que a expressão, o conceito de expressão, ele entrega o que a gente precisa fazer, que é a expectativa de quem a gente atende, que é ação, né, é falar, mas falar é o menos importante, né, falar o que você está fazendo é o menos importante. Quais são os projetos, qual é a concretude, né, que as marcas estão tendo para realmente se posicionar como isso ou aquilo. Então, é ação, né, são iniciativas, são projetos concretos, são propostas de mudança, são movimentos que tem que começar a partir desse posicionamento de marca. Então, acho que a comunicação é importante, mas ela vem depois de um ativismo, e ativismo no purismo da palavra aqui, né, agir com consistência ao redor desses temas. Então, isso é uma cobrança, não tem mais espaço para não ser assim, né? Sem dúvida. Paula, me fala um pouquinho mais dessa questão, né, desse acesso todo, desse aprendizado que vocês tiveram ao longo da pandemia em termos de comportamento, olhando mais para consumidor, mais para o mercado de fato de consumo. O que vocês conseguiram ler? O que vocês podem trazer para nós em termos de aprendizado? O que vocês já estão compartilhando com as marcas, né? O que tem de aprendizado desse novo consumidor, não sei se eu posso falar novo consumidor, novo usuário, eu gosto de chamar de novas pessoas, né? Mas enfim, o que tem de aprendizado mais objetivo nesse sentido aí que tu pode compartilhar com a gente? Maravilha, Luciano. A gente fez no final de 2020, bem no finalzinho de 2020, a gente fez esse estudo, né, que você já se referiu, que é a vida na quarentena, durante a pandemia, né? Então no final de 2020, a nossa intenção era realmente
como eu comecei falando aqui no nosso papo, se aprofundar, fazer uma imersão no que estava acontecendo na vida das pessoas. Então, a gente teve lá 4 grandes temas nesse estudo, então, entender como as pessoas estavam buscando informação, né? Que hábitos estavam mudando, né? E que comportamentos estavam mudando, que sentimentos, então, como as pessoas estavam se informando, como as pessoas estavam mudando seu dia a dia, que sentimentos estavam acontecendo, né, na sociedade, e qual é o papel das marcas, né? E como você falou, a gente tem um privilégio gigante, que a gente, obviamente, é uma empresa de tecnologia, o que mais nos move não é exatamente a tecnologia em si, mas como a tecnologia transforma o dia a dia das pessoas e do maior número de pessoas possíveis. Então, aqui a gente fala de bilhões de pessoas, né? E através da tecnologia mudando a vida dessas pessoas, e a gente tem certeza que durante a pandemia a relevância de uma marca como a do Google ficou ainda maior. Como eu comecei falando, né? As pessoas se voltaram para o Google para buscar informações. Então, o que a gente entendeu? As pessoas não tinham, em primeiro lugar, as pessoas não tinham onde buscar informação confiável, porque a informação estava acontecendo no dia a dia. Então, uma urgência, um senso de urgência para estar sempre se informando da melhor forma possível sobre o que estava para acontecer. Então, a gente entendeu onde as pessoas estavam buscando informação, em que meios, com que frequência, e a gente via assim, as pessoas fazendo busca sobre os mesmos tópicos, no caso de busca na nossa plataforma, inúmeras vezes ao dia. Inúmeras vezes ao dia. Então, não é que você ia buscar, você se dava por satisfeito com aquela informação, ou satisfeita, mas você continuava buscando porque as coisas estavam acontecendo minuto a minuto, né? Não era assim no começo da pandemia. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma consciência um pouco melhor do que a gente está enfrentando, mas não era assim. Então, a gente entendeu o hábito de busca por informação, como é que o brasileiro e a brasileira estavam buscando essa informação, com que frequência, e isso também poderia alimentar o papel das marcas lá na frente. A segunda coisa, Luciano, que a gente entendeu foi quais foram as mudanças de comportamento. E foi impensável a velocidade como a gente se adaptou, né? Aos custos que foram para todo mundo, mas a gente se adaptou muito rápido. E a outra coisa que acho que é importante falar não houve uma pandemia só. Cada um teve a sua experiência da pandemia. O Luciano enfrentou a pandemia de um jeito, a Paula enfrentou a pandemia de outro jeito. A pandemia não colocou todo mundo no mesmo barco. Foram barcos muito diferentes nessa jornada dos últimos 20 anos. Então, a gente conseguiu entender também quais foram os hábitos que mudaram. Então, as pessoas que podiam trabalhar de casa, as pessoas que não podiam trabalhar de casa e realmente se ressentiam e estavam em busca de novas formas de atividade econômica, não tinham mais trabalho, estavam buscando informações gratuitas, estavam buscando usar o seu tempo de uma forma que pudesse prepará-las para a retomada de atividade econômica, o home office, a pressão sobre as mulheres, né, na dupla jornada. A gente ainda tem uma dupla jornada muito importante sobre as mulheres, como a falta do trabalho, Luciano, né, de atividade econômica impactou diferentes grupos de diferentes maneiras. A gente sabe que as pessoas das comunidades, né, da população negra foi mais afetada, as mulheres foram mais afetadas por causa dessa dupla jornada. Então, a gente entendeu que mudou. Só que com essa adaptação toda, aí veio para o terceiro pilar do nosso estudo, os sentimentos foram uma avalanche que a gente mais falou de saúde mental, né? Então, dar conta disso tudo, de não saber o que está acontecendo e precisar estar informado minuto a minuto, transformar a sua vida, as suas vidas e as suas experiências de cabeça para baixo, da noite para o dia, isso trouxe um peso sentimental, emocional e de estresse mental muito grande. E isso aparece lá, as pessoas dizendo nesse estudo que não é difícil, não é fácil aguentar, e que as pessoas estavam realmente vendo uma pressão muito grande. E, por último, o papel das marcas, né? Então, a gente usou esse estudo, que é quantitativo, e uma hora a gente pode fazer uma conversa só sobre ele, mas para orientar os nossos clientes, marcas de todos os tamanhos, tá, Luciano? Grandes marcas, pequenas empresas, marcas em informação, porque muito empreendedorismo aconteceu no Brasil. Muitas iniciativas, né? Um momento de transformação fantástico, né? Fantástico, muitas empresas morreram, muitos setores muito afetados, como, né, de bares e restaurantes, de atividade física na rua, mas eu mencionei esse dado antes, 13 milhões de pessoas compraram online pela primeira vez. Que inclusão! Então, e isso trouxe também inclusão financeira. Né, por causa do auxílio emergencial, as pessoas puderam ter aí acesso a serviços financeiros digitalizados também. Então, houve uma revolução, foram talvez
eu não arrisco dizer quantos anos, mas muitos anos em poucos meses, né, que a gente viveu de transformação. E o papel das marcas também mudou, né, Luciano? Então, a gente trabalhou junto com os nossos clientes de todos os tamanhos para juntos entender qual é o caminho, qual seria o caminho desses posicionamentos. E tem projetos lindíssimos que aconteceram. Eu observei, Paula, aqui nesse estudo, né, do Vida na Quarentena, aqui, né, as pessoas trazendo o tema de novas prioridades, né, essa coisa também, né, engraçada que aparecia, a gente se percebia na emoção dos vídeos, né, quer dizer, ansiedade, ou seja, todo mundo em busca de alguma coisa, exatamente, sem saber o que, né, de fato, sem saber o que, né. A falta da conexão humana. A falta da conexão e essa clareza, assim, né, de que todos nós necessariamente temos que nos adaptar, nos reinventar, mas eu acho que é mais do que isso, é nos transformar, né? Eu também tenho trazido essa provocação desde o início da pandemia, né, com o meu aprendizado pessoal também, porque eu particularmente também tenho vivido uma transformação muito grande ao longo desses 2 anos, né, de que necessariamente todos estamos saindo, seremos, não sabemos exatamente quando de fato, né, vai acabar, sim, vai acabar, né, todos sairemos plenamente transformados disso, né, só que alguns poucos transformados pela consciência, infelizmente a grande maioria transformado sem entender muito porquê, né, mas ali deu para ver isso, as pessoas, por mais que tenham uma clareza, alguma clareza ou uma maior clareza, sentem isso, né? Sentem isso, por mais que tenham dificuldade de se lidar com isso, sentem essa necessidade, né? Da reinvenção, da mudança, né? Algumas vezes foram jogados nisso obrigatoriamente fazer, mas outros conseguiram pensar um pouquinho. Eu acho que o estudo capta bem isso, né, Paula? É exatamente isso, Luciano. E a revisão das prioridades, né? E coisas que você, por exemplo, o papel das relações da família mudou muito, as pessoas fazendo coisas juntos dentro de casa, né? A inversão das prioridades e assumir novos papéis. Então, como é que a família assumiu papéis diferentes, a rotina familiar mudou, tudo isso transformou a vida da gente, né? E as pessoas ficaram, algumas a reboque e algumas mais conscientes dessa transformação que precisava acontecer, né? Isso apareceu em tudo, né? Tudo. Interessante, alguns autores falam, né? Quer dizer, crise sanitária, crise de saúde, crise financeira, crise de informação, né? Uma loucura, se tem uma informação, você sabe melhor que eu, né? Em que acreditar nesse contexto aí de pandemia que acelerou essa questão de fake news, né? De verdade e pós-verdade, né? Mas alguns gostam de falar, alguns autores, da crise antropológica, que é exatamente isso, né? Essa mudança, né? De cultura, de comportamento, né? Que de certa forma não tem volta, né? A gente não sabe como ainda isso vai se consolidar, mas estamos carregando já um conjunto de características, manifestações e atitudes que vêm dali, né? E que de certa forma também, ou seja, sem dúvida nenhuma, uma crise sobre todos os aspectos. E é interessante, né, Luciano, também tem vários estudos que mostram que a gente é muito focado em tentar prever o futuro, né, o ser humano gosta de prever o futuro, e eu acho que a pandemia talvez, e esse estudo também confirmou isso pra gente, é que entender o presente é muito importante, entender de fato o presente, de novo, voltamos para aquela coisa de realmente entender o comportamento, as mudanças das pessoas, para tentar servi-las da melhor forma possível, né, mas entender o presente foi muito difícil durante a pandemia. Muito. E isso também nos tira o chão. Né? E a gente lidou com sentimentos que a gente sempre, na nossa cultura brasileira, por exemplo, a gente sempre deixa de lado, né? A finitude, né? As questões pessoais. Será que é só brasileira? Será que é só brasileira? Eu não tenho essa experiência, assim, para dizer. É do ser humano, né, Paulo? Eu até brinco, desculpe a intervenção, mas eu até brinco isso numa conversa de bar esses dias, vem sempre aquela pergunta: você acredita em vida após a morte? Eu estava brincando, eu disse, não, eu não sei nem se eu acredito em morte após a vida. E eu acho que ninguém acredita, no fundo, em morte após a vida, porque a gente vive como se não fosse morrer. Né? Exatamente. E eu acho que agora, e aí veio aí essa emergência, né? Vamos continuar aprendendo muito. Não é que o aprendizado, por mais que a gente queira acreditar que a gente está no fim desse ciclo, eu acho que a gente ainda vai continuar aprendendo muito. Vou te dar um exemplo, né? A gente está trabalhando com vários modelos de retomada
do modelo de trabalho, né? A gente acredita no modelo de trabalho híbrido. O que é trabalho híbrido, né? Como é que as empresas vão definir seus modelos de equipes? O que vai ser dos escritórios? Qual é o papel dos escritórios quando a gente estiver junto e qual é o papel do trabalho remoto quando as pessoas estiverem trabalhando individualmente? Eu não acho que a gente sabe de tudo ainda. Eu acho que a gente tem crenças e a gente vai precisar. A gente no Google tem pensado bastante nisso. Cada coisa tem seu papel, então a gente acredita no papel do escritório, no papel das relações pessoais. Ressignificado. A gente acredita que a tecnologia vai continuar tendo esse papel extremamente, que foi muito inclusivo, né, Luciano? Foi muito inclusivo. Você podia trabalhar de qualquer lugar. Quando que a gente imaginou, em 2019, 2 anos atrás, que a gente poderia ativar coisas globalmente a partir de qualquer lugar, né? O papel das marcas passa por isso, não tem fronteira para uma marca. Eu queria exatamente pegar esse ponto teu para te fazer a próxima pergunta minha, que é a seguinte: e sobre esse papel que elas vão ter no futuro, né? 2 anos de pandemia, segurança, aceleração, transformação, retomada, né? A gente acabou de falar, difícil prever o futuro, né? A gente hoje aprendeu um pouquinho a tentar ficar mais no presente, né? Até no sentido de estar presente, estar mais conectado com a realidade, né? Acho que a pandemia nos trouxe isso também, né? Essa eminência da conexão com o momento, né? Porque a gente está sempre lá, né? Mas esse desafio, ele é inerente às pessoas, é inerente às organizações e, obviamente, as marcas têm aí um desafio futuro. Então, a minha provocação contigo é a seguinte: qual que é esse desafio que as marcas têm no futuro, tomando tudo isso que a gente está vivendo? Porque hoje, Paula, no nosso dia a dia, no GAD, que a gente mais vê é o seguinte: todas as empresas estão em transformação. Ponto. Umas porque, literalmente, foram à lona, né? O modelo de negócio ruiu, e outras que pegaram uma onda de oportunidade sem precedente, estão no processo de aceleração. Então é fusão e aquisição para tudo que é lado, determinado setor, né? Transformação, novos negócios, novas oportunidades. Estamos vivendo uma nova corrida do ouro. Todo mundo quer virar ecossistema, eu brinco com os clientes, todo mundo quer virar plataforma, todo mundo quer ser hub, quer todo mundo dominar o seu setor de cima a baixo. Legal, vou fazer o sinal da cruz aqui, vamos ver o que vai dar isso aí, mas tem um enorme desafio para as marcas no futuro. E como é que tu enxerga aí essa contribuição, né? Driveando mais ou menos o negócio, driveando pelo propósito, pela consciência, pelo modelo de negócio, pelo olhar de pessoas. Queria te ouvir sobre isso. Sabe, Luciano, a gente, em 2020, a Ipsos, no meio da pandemia, né? A Ipsos fez um estudo para entender quem foram as marcas mais influentes, né? E ela fez isso, né? Você se lembra? Se você parar para ver quem são as marcas ali, foram as marcas que tiveram um índice de resposta rápida e relevante para os desafios que estavam sendo apresentados, né? Para mim, é claro que eu estou falando isso com bastante humildade, mas também com a consciência de que nós somos uma das marcas consideradas mais influentes nesse momento. Tendo dito isso, eu acho que vai passar exatamente por isso. Não acho que vai ter uma grande revolução em qual é o papel das marcas virando de cabeça para baixo. Eu acho que vai aumentar essa responsabilidade das marcas sobre compromissos que vão além do seu negócio. O que eu não gostaria que acontecesse é que as marcas olhassem para essa questão de ESG, né, para o ASG, o ambiental, o social e o de governança, como check, né? Então, tem um projetinho aqui, tem um projetinho ali, estou fazendo meu papel, bora olhar só para a parte financeira e de impacto de negócios. Eu acho que o consumidor não vai perdoar. Eu acho que o consumidor hoje está, como a gente começou essa conversa, é muita consistência aqui nos nossos temas. Então, eu acho que o consumidor vai demandar isso, vai fazer escolhas que passam por essa atuação das marcas na sociedade. Eu acho que o consumidor não vai admitir que não aconteça o walk the talk, ou a consistência nunca foi tão importante. Então as empresas vão ser checadas pelos seus consumidores nas suas cadeias produtivas. Então, em vez de você falar, eu estava hoje numa reunião de marca
né? Em vez de você comunicar na tua marca que a gente é inclusivo, né, e que no mês do LGBT todas as marcas vão ter os seus, né, logos com arco-íris, e que no mês da consciência negra as pessoas vão ter projetos para comunicar o seu impacto com relação à equidade racial, os consumidores já estão dizendo, né, para de pintar a tua marca com arco-íris e me mostra quantas pessoas LGBTQIA+ você contratou. Né? Para de falar sobre equidade racial no mês de novembro, né, inclusive hoje eu vi uma muito boa, o mês de novembro é o mês da consciência negra, está virando o mês da paciência negra, né, porque as marcas falam de tempo todo em novembro, mas e dezembro, janeiro, fevereiro, março? Então, isso é o que está acontecendo nas conversas digitais. Sabe que está quase virando um calendário promocional isso, né? Brincando, né, com o tema, mas é verdade, é isso, né? Esse mês eu falo isso, tem que encher, todo mês eu tenho que falar de um tema desse para mim tá na onda, entendeu? O consumidor já está perguntando, e aí, Luciano, e aí, as entregas? O que tem de fato aqui embaixo, né? A hora que eu olhar o depois do novembro, o que tem de fato de entrega? Como é que você está contratando? E olha, a gente não está falando de marketing aqui, né? Você falou uma coisa importante que eu quero reforçar. Marca não é responsabilidade de marketing. Marca está nas reuniões de conselho, né? Marca está diretamente relacionada com ASG. Marca, a gente está voltando para as definições, é igual a reputação. Tudo que você faz reverbera para a marca, positivamente ou negativamente. Como você contrata, como você demite, como você desenvolve, como você atua na tua cadeia de valor, né? Como você desenvolve produtos, como você recicla, como você atua no teu meio ambiente. Tudo isso é marca. Tudo isso é marca. Sabe que isso também me lembra uma outra frase, né? Que até... eu acho que eu publiquei até num livro que a gente lançou recentemente sobre os nossos 35 anos, que eu compartilhei com você. Tem uma frase que diz assim: tudo que você faz diz ao mundo quem você é. Né, uma frase do Walter Landor, né, que é exatamente isso. É muito antiga essa visão, né? Se a gente for olhar um pouco lá nessas premissas até históricas, né, de quem começou a lidar com esses temas, né, a gente percebe essa questão de identidade, expressão, como tu fala, mas particularmente hoje nós no GAD gostamos muito de falar de marca enquanto experiência, mas não só como experiência da entrega do produto, essa experiência como um todo, essa experiência da organização com todos esses colaboradores, stakeholders, sociedade, comunidade e tal, né? Por isso eu gosto de trabalhar o tema marca e pessoas, não marca e consumidores, isso, aquilo, obviamente que a gente estratifica, né? Mas olhar como tema de experiência, como tema maior, né? Porque a nossa visão é exatamente essa, e por isso que a gente sempre deixa o tema experiência como último debate aqui, né, do nosso Transforma em GAD, porque no final do dia, para tu entregar uma experiência completa, com produto, serviço, relacionamento, comunidade, tu tem que passar por todos esses pilares, né? Cultura, estratégia, reputação, pessoas, relacionamento, resultado, tudo isso é central para entregar, de fato, essa experiência, né, Paula? E, Luciano, talvez construindo aqui, né? Você acabou de colocar a questão de experiência. É a experiência não só com o produto, né? Não, é a experiência organização. Com a marca, com a empresa, com a marca. Então, te falo algumas coisas que temos muito para aprender, tá? Estamos numa jornada também, todas as marcas estão nas suas jornadas. Mas, por exemplo, algumas coisas que a gente tem feito, que a gente tem aprendido, e é essa direção que a gente quer continuar tendo. Poxa, a gente... nos últimos 3 anos, capacitou 1,5 milhões de pessoas nas habilidades digitais de forma gratuita. Por quê? Porque a gente acha que isso é o nosso papel, aproximar as pessoas da tecnologia. A gente transforma a vida das pessoas a partir de tecnologia, não vendendo só, mas disponibilizando para todas as pessoas. Então, treiná-las é nossa responsabilidade, inclusão é nossa responsabilidade, não deixar ninguém para trás. Então, como a nossa tecnologia é acessível, é compreendida, né, utilizada em vários momentos da vida das pessoas. Então, eu acho que a experiência é para além do teu produto, é em tudo que você faz na sua marca, onde você põe a sua marca, onde você posiciona a tua empresa, né, nos diálogos que você tem. Eu estou aqui com você hoje, eu estou fazendo marca, né? A gente está aqui conversando sobre como a gente tem enfrentado os desafios de impactar a sociedade. Isso é marca. Sem dúvida. Exatamente. Assim como a gente fala desses outros termos, cultura, estratégia, a visão de experiência é uma visão também ampliada, né? Não é essa visão de
consumer experience, né? Ou nessa visão somente de brand experience no sentido da ativação ou da experiência com o produto. Experiência da marca com todos os stakeholders, experiência do dia a dia, do relacionamento, da construção com o fornecedor, né? Com o parceiro, que eu acho que também nos demos conta, né? Porque tem organizações que têm um discurso de marca, mas tem uma prática de relacionamento com a cadeia de valor muito desproporcional, né? Ou tem uma prática de relacionamento com as suas comunidades, sociedades muito desproporcional também, entendeu? Então, um pouco desse nosso debate é para realmente ressignificar também essa visão sobre marca, essa visão sobre experiência, né? Porque no fundo o que a gente está tendo aqui é isso, estamos tendo uma experiência, né, de uma organização falando, né, sobre o que acredita, sobre o que pensa, né? Portanto também não deixa de ser uma construção e mais uma, né, mais uma etapa de tudo que a gente faz, fala ao mundo quem você é, né? A gente falou um pouco, Luciano, sobre a dimensão do tempo, né? Mas quando você fala de consistência, a dimensão tempo ela é muito importante. Então, é uma coisa difícil de você avaliar e tangibilizar no curto prazo. Então, marca pressupõe, né, tudo isso que a gente está falando aqui, da responsabilidade das empresas, pressupõe longo prazo. Pressupõe uma visão de futuro, pressupõe onde eu quero que o meu impacto esteja, não só hoje, quando a gente está enfrentando desafios específicos, mas como que a gente está fazendo hoje vai reverberar positivamente, né, em 3, em 5, não sei se dá para falar muito de longo prazo, porque o mundo está mudando muito rápido, mas de um ponto de vista sustentável. O que eu faço hoje, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o Fábio Barbosa, né? A gente vai ser julgado amanhã pelas ações que a gente está tomando hoje. Então, a gente precisa pensar no amanhã antes de realmente fazer essas decisões, o máximo possível, com as informações que a gente precisa. Então, a dimensão do tempo tem que estar na nossa equação aqui de responsabilidade. E eu acho esse ponto um ponto crítico, para te não dizer mais do que sensível, crítico, porque, de fato, a gente sempre, né, quem trabalha com marca sabe disso, né, que o tempo, a construção ao longo do tempo, né, portanto, essa consistência, ela é chave no processo. A gente olhar os grandes cases ao longo da história, né, sei lá, nesses 100 e poucos anos aí, né, de mercado, digamos assim, né, de que as marcas começaram a existir com esse papel delas, né, representando produtos e organizações. A gente sabe que essa consistência ao longo do tempo, o seu posicionamento, muito mais do que proposta, mas do seu posicionamento, foram fundamentais na construção de grandes cases. Ao mesmo tempo, né, eu queria colocar um ponto aqui para te ouvir. Você trabalha numa empresa internacional, mas não só as empresas internacionais, a pressão por resultado e os quarters, enfim, né, elas se mantêm e se aumentam. Estamos colocando um novo ingrediente, você bem falou, né? A preponderância na COP agora não foram mais dos governos, foram das marcas, estabelecendo lá metas, né? Esses dias eu participei de um debate também sobre esse tema aí, que é um tema também que não é de curto prazo. E as métricas de avaliação não são as métricas e os indicadores que nós estamos acostumados. Portanto, aí tem um tema que, do meu ponto de vista, é muito crítico, entendeu? Porque a gente está colocando algumas coisas na agenda, mas, de certa forma, a gente tem um olhar ainda condicionado a um modelo antigo de resposta, de resultado, né, de construção, porque eu não tenho capacidade de te entregar, né, construção de marca por quarter, ou muito menos metas de ESG, ou seja o que for, né, o meu compromisso de propósito, né? Como é que você vê isso aí? Isso aí é um desafio gigante, hein? Então, primeiro, eu acho que as empresas, elas têm o objetivo da performance financeira, né? Acho que a gente não pode negar isso, mas só a performance financeira não garante a perpetuidade, não garante a cadeia de valor sustentável. Então, acho que as empresas estão começando, não sei se é muito genérico falar que as empresas estão conscientes, acho que está havendo a construção dessa consciência, eu acho, Luciano. E isso vai passar por trade-offs. O que é trade-off? Escolhas. A gente não pode deixar de lado as escolhas que vão contemplar o curto prazo e o longo prazo. Então, você tem lá as suas audiências que você tem que atender, você tem seus consumidores, os seus shareholders, né, todos os stakeholders da tua
atuação, né, da tua área de atuação. Eles vão precisar atendidos com a mesma premência. Então, antes era só o shareholder, agora a gente vai ter que atender o shareholder, as comunidades, os consumidores, a sociedade do ponto de vista das suas questões mais prementes. Então, eu tenho uma palavra que eu gosto de considerar nessa equação, né? É compromisso. Você vê que as marcas que estão colocando essas questões muito claras têm tomado compromissos claros, né? Elas estão anunciando compromissos. Então, assim, eu não tenho condição hoje, a gente fez um anúncio recentemente sobre neutralidade de carbono nos nossos data centers, por exemplo, e a gente anuncia o compromisso de continuar evoluindo nessa entrega de neutralidade, né, de impacto ambiental. Então, eu acho que esses compromissos ajudam a traçar, a trilhar essa jornada aí entre as entregas de curto prazo e as entregas no longo prazo, porque a gente já anunciou, né, as marcas aí anunciando compromissos nesse sentido. Mas não vai ser fácil, Luciano, tem pressões. Não, mas vocês têm condições de dar uma ajuda, eu sei que vocês já estão ajudando nisso, eu vi numa outra entrevista, né, quando a gente falava, né, dessa capacidade que vocês têm, né, de processar esses milhões de informações aí, trazer dados analíticos, de poder também trazer uma métrica nova, né, porque o grande desafio sempre na construção de marca e das agendas de marketing versus os temas de investimentos, né, e financeiro foi exatamente de conseguir medir, né? Uma coisa é medir o resultado efetivo, né, de um trabalho de marca e, portanto, ligado ao produto, mas também, né, eu acho que vocês têm condições de ajudar aí, que todos nós, né, aspiramos isso, né, uma capacidade de conseguir medir o papel das marcas atrelado a essas agendas que se ampliam. Eu acho que vocês já estão aí também, né, com essa agenda, certo, Paula? E vai para além, exatamente, vai para além, porque o nosso papel, né, a gente atende as principais marcas, principais não, todas as marcas acabam sendo nossos clientes, pequenas, grandes, negócios de todos os tamanhos, e a gente tem sim se aliado aos nossos clientes para traçar essa jornada, de longo prazo também. Então, que coisas nós vamos medir, qual é a agenda de transformação de negócios que a partir das marcas a gente pode trabalhar juntos. Então, e o nosso papel está sendo redefinido também, né, positivamente, Luciano. Porque nós não estamos aqui só para, como plataforma, oferecer uma forma de se conectar com seus clientes, né, com seus consumidores. A gente está aqui para traçar estratégias em conjunto que viabilizem essa sustentabilidade das marcas no seu papel, no seu relacionamento com os consumidores. É para além de comunicação, é para além de advertising. Sem dúvida, né? É estratégico no posicionamento mesmo das empresas, né? A gente acabou de falar que marca não é marketing, que marca é a empresa em si, então a gente tem condição, sim, de assumir esse papel de parceiros estratégicos, todo tipo de empresas, de indústria, de tamanho e de desafio que se coloca. Eu acho que essa condição muito única que vocês têm, né, de ajudar toda a comunidade, toda a sociedade, todo o país, enfim, todos os mercados, mas mais do que isso, né, ajudar as organizações na compreensão desse novo momento, né, a partir de toda essa base de dados, desse entendimento, né, desse analytics que vocês têm, né, e não só das iniciativas que vocês têm. Eu acho que isso é de um valor inestimável, assim, né, para nós que atuamos no mercado junto às empresas, a gente percebe muito, né? Seja nas áreas de marketing, comunicação, mas nas lideranças, muito pouco ainda conhecimento e muito pouco conhecimento estruturado sobre como isso pode ajudar o negócio e o negócio dentro desse contexto mais amplo de propósito, entendeu? Tem muito pouca base de conhecimento, tem muito conteúdo, pouco conteúdo ainda, né, Paulo? Então, eu vejo aí uma dimensão de contribuição, né? Não só para as pessoas, objetivamente, mas para as pessoas jurídicas também, por que não, né? Estamos falando aqui de pessoas também jurídicas, né, Paula? Sem dúvida, Luciano, e a gente sabe que esse papel nosso, essa oportunidade de contribuir, também se ampliou tremendamente durante a pandemia, né? Porque, de novo, a gente volta para o conhecimento e para o que as informações podem fazer. Então, sim, a gente tem toda uma capacidade de geração de insights, de novo, agregados, né, nunca individuais, mas que possibilita com que as marcas entendam os comportamentos dos seus consumidores, façam correlações aí para entender que modelos preditivos podem acontecer, novas formas de medir. A gente tem parcerias, por exemplo, com outros parceiros estratégicos das marcas, como as empresas, né, de insights e tudo mais. Então, a gente tem feito modelos específicos, cada empresa tem o desafio, a forma de medir pode ser muito especializada, né, muito
adaptada para as necessidades das marcas, e a gente está muito à disposição para fazer isso acontecer. A gente tem cases maravilhosos nesse sentido, né, de como juntos a gente tem prosseguido nessa jornada. Não quero falar porque se eu falar eu vou ter, por que eu não falei outros? Mas é para falar da gente mesmo, né? A gente, por exemplo, a gente tem medido tudo que a gente faz. Eu consigo te dizer, por exemplo, os investimentos que eu tenho feito nesses programas de capacitação e tudo mais, quanto isso tem me gerado, né, para o Google, uma percepção de marca helpful. Né? A gente tem medido isso no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, com a consistência que a gente está falando. Acabei de te dizer que, por exemplo, esse programa Cresça com o Google, a gente começou há 3 anos atrás. A gente já sabia do nosso papel de uma empresa de tecnologia, de ajudar as pessoas a se capacitarem com tecnologia. A gente só não sabia que a gente ia chegar na escala que a gente chegou por causa da pandemia. Mas a gente está conseguindo medir, né, ao longo da jornada, qual é o impacto na percepção de marca que as pessoas que estão sendo impactadas por esses programas acabam tendo pelo Google, né? Isso só aumenta a nossa responsabilidade. Muito bom, muito bom. Paula, perfeito. Eu vou te encaminhar a última pergunta, de maneira muito objetiva, respondida com uma palavra, se você quiser. O aprendizado desses debates, né, dessas coisas que começaram aí um ano atrás com lives, né, e agora são esses bate-papos aqui online, né, que eles passam muito rápido, né, são conversas ótimas e passam muito rápido e tal. E para terminar, eu queria te perguntar assim, de maneira muito objetiva, o que não é marca para você? Então, já que marca, né, a gente falou muito que é a expressão aí da nossa cultura e da nossa identidade, aí os Cs que a gente falou, eu acho que o que não é marca é tudo que não passa por essa importância estratégica, né, Luciano? Tudo que é feito assim, com uma visão muitíssimo de curto prazo, com uma visão muito oportunista, né, de querer se beneficiar de alguma situação específica de curto prazo, não é marca, né? Talvez seja... não sei, algum outro tipo de atividade que eu não quero nomear, mas eu não acho que é marca. Marca é o que você faz com consistência, com consciência. Depois eu vou entender da Betânia quais são os outros Cs, né? Então, consistência, coerência e consciência, que ajuda a impactar o curto prazo, para além das ações de marketing, né? Mas para a empresa como um todo, e que tem valor no longo prazo. Espetacular, maravilhoso. Paula, super obrigado. Eu sei que você, né, além de todo esse teu background de tecnologia, é uma apaixonada pelo tema de marca. Eu sei que, inclusive, você chegou a pensar em fazer design lá no início da sua carreira também. Lá tem um tema... Pensar em fazer design, sou uma apaixonada por design, sim. Mas tem uma coisa meio Steve Jobs, assim, entre design e tecnologia, né? Tem uns que acham que ele é um grande designer, outros um grande cara de tecnologia. E foi um grande aprendizado para mim no meu período na Apple, entender como o design tem um papel na marca. Porque é uma expressão da identidade, não é isso? Voltando, e da cultura que você tem ali naquele serviço. É incrível. É outro tema maravilhoso, sem dúvida, dá um outro bate-papo longo aqui. Mas enfim, Paula, um agradecimento gigante, enorme, super especial a você, né? Se você quiser dar umas palavras finais antes de eu fazer os outros agradecimentos, por favor. Claro. Luciano, de novo agradeço a alegria, né, de estar aqui. Eu acho que a gente falou sobre marca e sobre impacto. Eu quero só deixar uma mensagem que é muito cara para mim. Você falou um pouco sobre educação, né? Eu tenho realmente educação, empreendedorismo e diversidade no topo da minha agenda, e como parte da marca Paula, é o que eu acredito, né, que a gente pode fazer para realmente gerar impacto. Então, por isso eu tenho tanto orgulho dos projetos que eu estou liderando aqui no Google, que tem a ver com educação, com oportunidade, com dar acesso às pessoas a fazer projetos transformadores, transformarem suas vidas. E sem diversidade e inclusão, a gente não resolve algumas questões prementes que são insustentáveis na nossa sociedade, né, para além do Brasil. Então, eu só queria fazer esse arremate final para dizer que, na minha marca, esses são atributos muito importantes. Eu acho que, no longo prazo, é o que vai ajudar a gente a resolver algumas das questões cruciais no Brasil. Sem dúvida, concordo plenamente contigo e agradeço aí você reforçar esse tema, né? E que é um tema caro para você, né? Prioridade tua, mas certamente deveria ser de todos, né? De todos nós. Bom, gente, encerramos aqui mais um episódio, né, do nosso Transforming GAD, hoje falando de marca e pessoas com a Paula Belízia, né? Um prazer novamente essa conversa, né? Eu queria agradecer a toda a equipe do GAD,
e a parceria da Pletora Filmes, que está aqui na produção, trabalhando com a gente, né? O pessoal da Babusca e da Forma RP, né? Trabalhando na nossa divulgação, né? E agradecer mais uma vez a todos vocês aqui que estão com a gente, acompanhando mais esse episódio e falar até breve, né? Muito em breve a gente vai estar aqui com o nosso novo episódio. Boa noite a todos.